Salve pessoal! Neste vídeo iremos desvendar os 10 maiores rios da África. Então fique à vontade e venha conhecer mais alguns fatos fascinantes sobre este continente incrível que é a Terra-mãe. A África é surpreendentemente repleta de rios gigantescos e interligados. Estes sistemas alimentares trazem viabilidade agrícola e biodiversidade vital a regiões que são muitas vezes agourentas. Do alto, podem-se ver bacias verdes repletas de atividades que contrastam com as vastas paisagens desérticas. Estas intervenções aparentemente divinas promoveram o berço da civilização há milênios e continuam a sustentar muitas nações hoje. Aqui estão os rios mais longos e venerados da África. Número 10. Rio Okavango, com 1.600 quilômetros. O rio Okavango, também conhecido como rio Kubango, flui no sudoeste da África e corre na direção sudeste. A sua origem está nas terras altas da Angola, a uma altitude de 1.300 metros. Depois flui em direção à fronteira Angola-Namíbia e para o Botsuana. O rio Kubango não deságua no mar, mas forma o interior do delta do Okavango, uma enorme área úmida com cerca de 15.000 quilômetros quadrados, no deserto de Kalahari. Esta região, rica em biodiversidade, é patrimônio mundial da Unesco e uma das 7 maravilhas naturais da África. Esta área preserva não apenas milhares de espécies de animais, mas também dezenas de milhares de residentes e uma próspera indústria de ecoturismo. As águas generosas destes gigantes de água doce são bens inestimáveis para muitas nações africanas e áreas de flora e fauna. Estas vias navegáveis serpenteiam através do continente por distâncias surpreendentes, traçando fronteiras geográficas e políticas ao longo do caminho, fornecendo energia, transporte e sustento a todos que vivem nas suas bacias. Número 9. Rio Limpopo, com 1.750 quilômetros. Na 9ª posição está o Rio Limpopo, na África Centro-Sul. Flui para leste através da África do Sul, Botsuana, Zimbábue e Moçambique, antes de se sincronizar com o Oceano Índico. O rio divide parte da África do Sul e do Botsuana, bem como do Botsuana e do Zimbábue, ajudando a conservar alguns dos ecossistemas espetaculares em toda a bacia do Limpopo. Está o Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo, um parque de paz que liga vários parques nacionais e áreas de conservação privadas e ou estatais nestas 4 nações. Animais atraentes como crocodilos do Nilo, hipopótamos e elefantes podem ser avistados ao longo da margem do rio. Número 8. Rio Shebele, com 1.820 quilômetros. Este rio da África Oriental, ou do leste africano, nasce nas terras altas da Etiópia, onde flui para o sudeste através do planalto do Ogaden até a Somália. Quando há chuva suficiente, o Shebele junta-se ao rio Juba para desaguar no Oceano Índico. No entanto, o rio desaparece em pântanos e planícies arenosas quando as condições estão secas. O rio apoia a agricultura ao longo de suas margens, especialmente as plantações de banana na Somália. Oromo, pessoas de língua banto, e somalis são algumas das principais comunidades que vivem ao longo do rio, nas margens do Shebele. Número 7. Rio Kassai, com 2.153 quilômetros. O rio Kassai, tal como o Bangi, é um enorme afluente do rio Congo. Nasce no centro da Angola, no sudoeste da África, corre para leste e depois para norte,
distinguindo parcialmente Angola da República Democrática do Congo e depois dirige-se para o oeste, na cidade de Lebo. Antes de desaguar no rio Congo, na fronteira da República Democrática do Congo e da República do Congo, o troço inferior deste rio é, na verdade, referido como Kwa. Número 6. Rio Orange, com 2.200 quilômetros. O rio Orange, que recebeu o nome em 1779 de um oficial holandês em referência à Casa Real Holandesa de Orange, inicia sua jornada nas montanhas Drakensberg e segue para o oeste até o Oceano Atlântico Sul, definindo grande parte da fronteira entre a Namíbia e a África do Sul. Esta hidrovia também separa ambientes distintos. A barragem de Van der Kloof foi a primeira estação hidrelétrica subterrânea na África do Sul, enquanto a maior barragem do país vai para a barragem de Igariep. Isso ajuda a aproveitar a energia do rio Orange. Número 5. Rios Ubangi e Uele, com 2.270 quilômetros. O rio Ubangi, ou Ubangi, e o rio Uele, na África Central, completam as 5 principais vias navegáveis do continente. O Uele começa na confluência dos rios Dungu e Kibale, na República Democrática do Congo. Em seguida, deságua no Ubangi, no qual o Uele é o maior afluente, na confluência do rio Mbomu, que define parte da fronteira entre a República Centro-Africana e a República Democrática do Congo. O Ubangi flui então para o sudoeste, ajudando a definir parte da fronteira entre a República Democrática do Congo e a República do Congo, antes de se juntar ao poderoso rio Congo no distrito de Liranga. Como muitos dos rios desta lista, o Ubangi não é apenas uma fonte vital de água doce para todos os seres vivos próximos às suas margens, mas também um importante navio de transporte diário para as pessoas desta região. Número 4. Rio Zambezi, com 2.574 quilômetros. O grande rio é fonte de vida para animais africanos icônicos como elefantes, búfalos, hipopótamos, antílopes e crocodilos, bem como para seres humanos que vivem entre sua origem humilde nas terras altas da Zâmbia até o Oceano Índico, passando por partes da Angola, Namíbia, Botsuana e Zimbábue. O Zambezi ganha força à medida que avança para leste, fornecendo eletricidade abundante para muitas das comunidades da sua bacia. A barragem de Kariba fornece energia à Zâmbia e ao Zimbábue. As barragens de Cahora Bassa iluminam Moçambique e a África do Sul. Estes são os 2 maiores projetos hidrelétricos da África. Mas a característica mais notável do Zambezi são as cataratas Mosi ou Atunya, que também tem uma pequena central elétrica. Esta maravilha natural do mundo tem mais de 1,7 km de largura e 108 metros de altura, o que a torna a maior do planeta por essas métricas. Para mais curiosidades, assista esse vídeo. Número 3. Rio Níger, com 4.180 quilômetros. O terceiro maior rio da África e o 14º maior rio do mundo, traça um grande arco através da África Ocidental, enquanto corre da Guiné ao Golfo da Guiné, através dos rios petrolíferos, sendo o principal afluente do rio Benue. Ao longo do caminho, o rio Níger também visita o Mali, o Níger, perto da fronteira com Benin, e a Nigéria. A curiosa
forma e direção do fluxo do Níger começa no Oceano Atlântico, mas flui para longe dele e para o deserto do Saara. Esta forma confundiu os primeiros exploradores, mas agora é geralmente considerado produto da união de dois rios antigos. Hoje em dia, mais de 75% do rio Níger é usado para navegação comercial. E o Mali, o Níger e a Nigéria construíram barragens para capitalizar esta fonte renovável de eletricidade, bem como as oportunidades de pesca e irrigação que decorrem dos lagos artificiais resultantes. Em termos de animais, o crocodilo do Nilo e a colossal perca do Nilo são evidentemente imparciais em relação aos títulos dados pelos humanos. Número 2. Rio Congo, com 4.700 km. O Rio Congo, anteriormente conhecido como Rio Zare, é o segundo maior rio da África e o nono mais longo do mundo e o mais profundo do planeta, tanto em termos de profundidade máxima como média. O seu ponto de origem pode ser considerado nas terras altas do nordeste da Zâmbia ou no planalto de Katanga, no canto sudeste da República Democrática do Congo. Em ambos os casos, o rio flui num arco no sentido anti-horário, cruzando 2 vezes o Equador e desaguando no seu caminho para o Oceano Atlântico, num ponto chamado Banana, na República Democrática do Congo. Ao longo do caminho, as 3 partes do rio, a alta, a média e a baixa, e a sua enorme bacia abrangem 9 países da África Centro-Ocidental: a República Democrática do Congo, a República do Congo, a República Centro-Africana, a Zâmbia, Angola, Camarões, Tanzânia, Gabão e Guiné Equatorial. Esta extensão impressionante representa 13% da massa terrestre do continente. E com 1,3 milhões de milhas quadradas é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, depois do Amazonas. Esta região impressionante abriga a segunda maior floresta tropical do mundo. Aproximadamente 75 milhões de pessoas estão situadas ao longo do Congo, incluindo 150 grupos étnicos distintos, com estilos de vida que vão desde o tradicional povo caçador-recoletor Baka até as ruas densamente povoadas e de ritmo acelerado de Kinshasa, a capital do Congo, na República Democrática do Congo. Cerca de 10.000 espécies de plantas tropicais, 1.000 espécies de aves, 700 espécies de peixes e 400 espécies de mamíferos podem ser encontradas em toda a região, muitas das quais vivem apenas na bacia do Congo. Número 1. Rio Nilo, com 7.088 quilômetros. O Rio Nilo não é apenas o maior rio da África, mas também o maior rio do mundo. Flui do sul para o norte, começando perto do Lago Vitória e desaguando no Mar Mediterrâneo, atravessando 11 países da África Oriental ou do leste africano, como Burundi, Tanzânia, Ruanda, República Democrática do Congo, Quênia, Uganda, Sudão, Etiópia, Sudão do Sul e Quêmet, ou Egito, como é conhecido no Ocidente. Uma fonte benevolente de solo fértil que se rebela contra as areias circundantes e um canal comercial crucial. O Nilo permitiu que o antigo povo de Kemet estabelecesse uma das primeiras civilizações avançadas. Ainda hoje, 95% do povo de Kemet vivem a poucos passos do maior rio do seu continente, que ainda funciona como um meio de transporte vital e, mais recentemente, como fonte de energia hidroelétrica. Por exemplo, a barragem alta de Aswan. Os humanos não são os únicos beneficiários desta tábua de salvação aquática. Desde o crocodilo do Nilo, que pode ser encontrado em muitos dos seus trechos, até a altamente versátil planta papiro, são alguns dos estábulos do rio Nilo.
E então, recapitulando, os 10 maiores rios da África são: número 10, o rio Okavango, com 1.600 quilômetros. Número 9, o rio Limpopo, com 1.750 quilômetros. Número 8, o rio Chebele, com 1.820 quilômetros. Número 7, o rio Kassai, com 2.153 quilômetros. Número 6, o rio Orange, com 2.200 quilômetros. Número 5, os rios Ubangi e Uele, com 2.270 quilômetros. Número 4, o rio Zambeze, com 2.574 quilômetros. Número 3, o rio Níger, com 4.180 quilômetros. Número 2, o rio Congo, com 4.700 quilômetros. E em primeiro lugar, o rio Nilo, com 7.088 quilômetros. Não somente o maior rio da África, como o maior rio do mundo. E você, o que achou? Gostou de conhecer mais sobre o continente africano? Se inscreva no canal e acompanhe mais vídeos e ative o sininho para receber notificações quando postarmos mais novidades. Conheça a África verdadeiramente como ela é. Continue acompanhando a Frifet para conhecer melhor este rico e gigante continente que é a Terra-mãe. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.